Louvado seja esse Deus maravilhoso. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecer a Deus, irmãos, por essa oportunidade de estarmos vivos e na casa do Senhor, na igreja do Deus Altíssimo, que é a escola de Deus, que Deus criou para nos ensinar o projeto dele, para que a gente consiga vencer o projeto que é feito pelo homem. As pessoas dizem que acreditam em Deus, muitos até frequentam igrejas, leem Bíblia, mas não se atentam para a verdadeira matemática da palavra de Deus, o verdadeiro conhecimento de Deus, e por causa disso acham que estão fazendo a vontade de Deus, mas estão fazendo a sua própria vontade. Tanto é que a igreja moderna, ela tenta se adaptar ao homem. Mas, na verdade, o homem que tem que se adaptar à igreja, o homem que tem que se adaptar ao projeto de Deus. Porque senão a gente não muda, irmãos. Cada um tem um gosto, cada um tem uma vontade, cada um tem um gênio, cada um tem um desejo. Então, era para escrever uma Bíblia para cada pessoa. Por que existe uma Bíblia só? No mundo inteiro é a mesma Bíblia, o mesmo que está escrito na minha Bíblia aqui, está escrito em mais de 2.700 idiomas, exatamente porque a essência do homem é uma só. O homem pode ser alto, pode ser baixo, pode ser magro, pode ser gordo, pode ser alemão, pode ser chinês, pode ser americano, pode ser brasileiro, pode ser rico, pode ser pobre, mas ele é um só. A essência do homem, o ser espiritual que está dentro do corpo, é um só. Aí, o que o homem faz com as suas loucuras e com as suas misérias? Ele cria um sistema, uma engrenagem para escravizar o seu próximo, para escravizar o ser humano. Por isso que quando você lê lá no livro de Samuel, o que acontece ali que é tão espetacular, tão fantástico? Quando Deus tira o povo da escravidão de mais de 400 anos lá do Egito, tira eles debaixo de uma promessa, eles não tinham rei. O rei deles era o próprio Deus. Não é? E aí o que eles fazem? Eles começam a ganhar dinheiro, a ficarem poderosos, a ter conforto, a ter tudo. Saíram da escravidão, começaram a invejar as nações que tinham um rei, que tinha um sistema social diferente do deles, né? Porque para servir a Deus existia um monte de regras. Para servir ao sistema do homem também existia um monte de regras. Só que sempre parecem que as regras que estão em cima dos outros é melhor, né? O quintal do vizinho sempre é mais bonito do que o da gente, né? E a propaganda do inferno, ela é sempre dissimulada, né? As coisas de Deus são reais, são francas, são verdadeiras. As coisas do inferno são dissimuladas, são falsas, são mentirosas, são ilusões. E o diabo trabalha muito bem nessas ilusões, por isso que Jesus explica lá em João 8,44, que o diabo é o pai da mentira, entendeu? Então, ele vive criando sistemas para enganar a gente, afastar a gente de quê? Da nossa própria essência, daquilo que nós somos, da verdade que nós somos, né? Na terra inteira, irmão, a essência do homem é uma só.
Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ter uma família, todo mundo quer viver em paz. Ah, mas o pessoal lá está fazendo guerra, são bravos, são ignorantes. Não, o sistema corrompeu eles. Porque, no fundo, o ladrão, por exemplo, o cara, o maior ladrão que tem aqui no Brasil. Se você roubar dele uma caneta, ele quer te matar, porque ele é ladrão porque enganaram, o sistema enganou ele e provou para ele que é melhor ser ladrão. E ele acreditou. Mas ele não quer ser roubado, então ele não acha bonita a profissão dele. Né? E assim, em tudo, né? Em tudo. As pessoas querem fazer o mal, as pessoas querem trair, as pessoas querem enganar, mas não querem ser traídas, não querem ser enganadas. Então, irmãos, a Bíblia vem trazendo uma realidade para nós, a verdade da essência humana. É muito difícil aceitar, por quê? Porque nós fomos corrompidos pelo sistema do mundo desde criança. Os nossos pais já estavam perdidos, com pensamentos totalmente equivocados. E nós vemos aqui o próprio povo escolhido por Deus aqui, como estamos lendo no livro de Deuteronômio, lemos no livro de Êxodo, Gênesis, o próprio povo de Deus, que famílias inteiras adoravam a Deus, famílias inteiras frequentavam a igreja. Levitas, por exemplo, eles, olha só o privilégio que eles tiveram. A herança que eles receberam era a presença de Deus. E acharam pouco. Quando vai chegando ali, depois do reinado de Salomão, os levitas somem, desaparecem, não querem saber mais da igreja, não querem saber mais da obra. Então, aquele povo que tinha Deus como rei, eles preferiram abandonar o projeto de Deus e queriam um rei humano e viver como homem. Esse sistema corrupto aí vive. Hoje não é diferente, irmãos. Hoje não é diferente. Outro dia a gente estava por aí, normal, vivendo no mundo, dentro da normalidade da nossa vida e sem nenhum compromisso com Deus, caminhando para uma vida sem futuro, muitas vezes para a destruição nossa e dos outros. E Deus olha do céu e se agrada de nós. E Deus aí manda pessoas falar com a gente do projeto dele, do reino dele. Deus nos dá uma Bíblia. A Bíblia vem dizer para nós que Jesus é o nosso rei. Não é assim? A Bíblia não diz que Jesus é o rei dos reis e o Senhor dos senhores? Então, a partir do momento que você aceita Cristo na sua vida, a partir do momento que você é batizado nas águas, e quem faz esse batismo nas águas é o próprio Jesus que te leva lá nas águas, embora você possa pensar, foi o fulano que fez, foi o ciclano, foi por causa disso ou daquilo, não é nada disso, irmãos. Deus, ele olhou do céu, se agradou de você, viu que você tem um lado bom, entendeu? Sabe que você foi enganado, sabe que você tem uma descendência genética, às vezes, muito ruim, você tem espíritos familiares trabalhando contra a sua vida, você tem herança de gênio ruim, mas ele sabe que você tem um lado muito bom. Assim como Deus olha para Davi, e veja a história de Davi, irmãos. Quantas coisas absurdas que Davi fez. Por que Deus falava que Davi era um homem segundo o coração dele? Porque Davi tinha um lado muito bom. Entendeu? Ele fazia as coisas erradas, mas ele se observava, ele reconhecia, ele pedia a Deus, para Deus mostrar os defeitos dele, e ele continuava errando, assim como nós continuamos errando. Mas Deus era o rei dele. E é isso que nós temos que aceitar. O governo de Deus na nossa vida. Entendeu? Por isso que o apóstolo Paulo fala que tudo o que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus. Tudo.
Entendeu? Fazer com alegria, porque você não está servindo ao homem, você não está servindo a você está servindo a Deus. É assim que você tem que pensar. Você tem que pensar, irmão, espiritualmente. Nós não somos pessoas comuns. A pessoa que ganha uma Bíblia, a pessoa que consegue uma Bíblia, a pessoa que compra uma Bíblia, ela não é uma pessoa comum. Ela é uma pessoa escolhida por Deus. Se a gente está numa igreja ouvindo a palavra de Deus, é porque Deus, Ele tem uma aliança com a gente. Ele já tem essa aliança, o milagre já aconteceu. Agora, daqui para frente, a sua caminhada vai ser lutar para que você possa, até o final da sua vida, conseguir vencer. Por exemplo, a Bíblia, no livro de Jó, diz que Jó era um homem reto, um homem justo. Não fala que ele era perfeito, mas diz que ele fazia de tudo para se desviar do mal. E é isso que nós temos que fazer. A Bíblia é para isso, para te dar ferramentas, versículos, um pensamento, uma ideia, para que você tenha força para se desviar do mal, o mal que está dentro de nós. Porque o mal de fora vai sempre nos perseguir. Nós vemos aqui o povo de Deus, está tranquilo lá na terra deles, está feliz lá. De repente, um inimigo lá resolve vir matar todo mundo, destruir todo mundo. Mas se eles estivessem com Deus, fazendo as coisas que agradam a Deus, mantendo aliança com Deus, o inimigo conseguia vencer eles? Não conseguia, irmãos. Não conseguia. Só quando eles abandonavam a Deus e queriam viver pela sua força, que Deus deixava. Deus deixava. E assim é com a gente, irmãos. Aqui no livro de Salmos, por exemplo, no capítulo 119, no versículo 160, aqui diz assim, a tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Assim como lá João 19:19, Salmos 19:9. Então, irmãos, nós temos que entender que a única verdade que existe na Terra, que serve para o ser humano, que serve para você, é a Bíblia, que você tem que lutar para ler e amar essa palavra. Amar essa palavra. Aquilo que você entender é o que serviu para você. Se você não entendeu, não tem problema não. Leia a si mesmo, leia. Leia. Porque Deus quis fazer assim um livro de mistérios, um livro que tem coisas que você não vai entender mesmo, ninguém vai entender. A pessoa pode até ficar falando que, eu sei isso e aquilo, mas não. Tem coisa aqui que não foi feita para o homem entender. Deuteronômio 29 já deixa claro isso. Não é? Deuteronômio 29:29, deixa claro isso. Então é importante você assumir uma aliança individual com Deus, irmãos, fazer a sua parte, entender que Deus existe, que é o Criador dos céus e da terra e de tudo quanto nela há. Você é criatura de Deus, mas existe um se. Se você lutar para andar conforme os estatutos, os mandamentos, os juízos de Deus, Deus estará contigo em qualquer situação. Como diz aqui no Salmo 121, versículo 2, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. No versículo 5, assim, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O Senhor te guardará do todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Se você aceitar a palavra de Deus e o governo de Deus na sua vida. Porque senão, irmãos, Deus não vai se render ao seu projeto. Entenda isso. Deus não vai se render a você. É você que tem que se render a Deus, né?
como diz a palavra do Senhor, quem é o homem terreno para que possa questionar a Deus ou que possa fazer alguma coisa por si só, né? Nós somos seres fracos, irmãos. Nós somos seres miseráveis, com sentimentos pequenos, entendeu? Infelizmente, é assim que somos. Temos que assumir isso. Nós somos dependentes de Deus. Todos nós. Não podemos ficar tomando decisão pelo nosso próprio pensamento. Nós temos que aprender a sermos espirituais. Em todo Irmãos, tempo. nós estamos Também, lendo irmão, aqui o livro de Deuteronômio, no capítulo 26, né? Que diz a palavra do Senhor assim: E será que quando entrardes na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Aqui nós já vemos uma coisa muito interessante, que Deus, o próprio Deus, está dizendo que quem deu aqueles bens materiais para eles, quem deu aquela terra para eles, foi o próprio Deus. E isso as pessoas não reconhecem. Muita gente fala, não, é porque eu trabalhei, é porque eu fiz, é tudo eu, né? Mas quando a pessoa se torna espiritual, ela começa a entender que ela, por ela não pode nada, nada, nada. Um pernilongo da dengue te morde, você morre. Então você não pode nada, entendeu? Se você fez alguma coisa e está andando com Deus, é porque Deus te ajudou e você não viu. E aqui tem uma coisa importante que diz assim: irás ao lugar que escolheu o seu teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. Aonde que habita o nome de Deus? É na igreja, irmãos. Por isso que a igreja é tão importante. Nós precisamos da igreja. E a igreja também precisa de nós. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias, e dir-lhes-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente, porém ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Aqui você vai ver uma referência muito interessante, irmãos, importante, no livro de Atos, capítulo 7, versículo 15, livro de Oséias, capítulo 12, versículo 12, livro de Gênesis, capítulo 43, versículo 1 e 2, livro de Gênesis, capítulo 46, versículo 1, Gênesis capítulo 1 e 27, Gênesis capítulo 25, versículo 20, Deuteronômio capítulo 10, versículo 22. Então aqui é interessante você ler as referências, porque está dizendo que arameu eu era, né? O meu pai era arameu. Aí você vai descobrir a descendência deles, né? Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz. Você vê aqui que eles estão dizendo que clamaram, não estão dizendo que oraram, que rezaram, clamaram, porque estavam sofrendo muito. E veja bem que esse clamor aí pode ter durado 400 anos, irmãos, porque com certeza desde quando começaram a ser escravo, a coisa deve ter doído muito, né? Mas a gente não pode desistir nunca. E atentou para a nossa miséria e para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos retirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com os milagres. E nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, a terra que emana leite e mel. Deus sempre dá o melhor para nós, irmãos. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me destes. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e à tua casa, tu
e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Olha aqui, isso é importante entender isso aqui, irmãos. Porque a gente, quando está tudo certo na nossa vida, quando está tudo maravilhoso, tudo abençoado, a gente esquece de agradecer a Deus, de se alegrar, entendeu? Dar valor ao que tem. Muitas pessoas estão vivendo milhares de vezes melhor do que milhões de pessoas na Terra que nesse momento estão passando fome, estão com doenças terríveis, com sofrimentos enormes, e mesmo assim a pessoa está numa boa, está com tudo, e ela está infeliz, está insatisfeita, está inconformada, entendeu? Não consegue se alegrar. Por quê? Porque é materialista, não compreende a graça de Deus. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita, e ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Delas não comi no meu luto, nem delas nada tirei, quando imundo, nem delas dei para os mortos. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme a tudo o que me ordenaste, tenho feito. Olha desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que emana leite e mel. Neste dia o Senhor teu Deus te manda cumprir estes estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os com todo o teu coração e com toda a tua alma. Então veja bem, irmãos, que os mandamentos de Deus, que é a Bíblia Sagrada, eles não foram feitos só para você ler, você tem que ler, mas também para você tentar cumprir, para você lutar para cumprir. Hoje declaraste ao Senhor que Ele te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos, os seus juízos, e darás ouvido à sua voz. E o Senhor hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo, como tem dito, e que guardarás os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que criou, para louvor e para a fama e para a glória, e para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem falado. Aqui você vai ver uma referência muito importante, irmãos, livro de Isaías, capítulo 62, versículo 12, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, Êxodo, capítulo 19, versículo 6, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1, Deuteronômio, capítulo 32, versículo 8, Deuteronômio, capítulo 7, versículo 6, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 9, e Deuteronômio, capítulo 4, versículo 7 e 8. Aqui então, irmãos, aqui olha, Deus está falando assim, ó, que você tem que declarar que o Senhor é o teu Deus. Tem que parar para pensar, olhar à sua volta, olhar essa terra maravilhosa que tem aí e ver que isso não foi o acaso que fez, irmãos. Você não é fruto do acaso, você não é fruto de chocadeira. Você é uma criação de Deus, tudo que está aí é uma criação de Deus. É uma coisa fantástica, é uma coisa incompreensível de tão espetacular que é a criação de Deus. Então, você tem que observar por quê? Porque existe uma barreira muito grande nos impedindo de aceitar Deus na nossa vida, aceitar Deus como nosso melhor amigo, aceitar Deus como nosso pai, aceitar Deus como nosso companheiro, entendeu? Quando Deus fala em casamento, é um relacionamento de intimidade, de companheirismo, né? Aceitar Deus como nosso rei, como nosso governador, porque a partir do momento que a gente aceita Deus como rei, a gente aceita a lei dele, a regra dele, entendeu?
E a lei de Deus, a regra de Deus é o que está escrito na Bíblia, texto e contexto, irmãos. Texto e contexto, né? Amém, irmãos? Louvado seja esse Deus maravilhoso.